Sabe que uma pergunta que eu escuto muito quando o assunto é alimentação natural é se vale a pena. Se vale a pena o trabalho de ficar na cozinha, de fazer comida para o seu cachorro, se vale a pena o esforço, o estudo, porque demanda um estudo, isso não tem jeito. Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre isso, porque não é uma pergunta simples de se responder. Os assuntos que envolvem alimentação natural ainda são bem divisores de opiniões e ainda são assuntos que acarretam muitos mitos, muitas crenças. Tem muita gente que ouviu falar, que acha alguma coisa, e no meio de tantas dúvidas, uma pergunta que eu escuto com bastante frequência é se vale a pena oferecer comida, o trabalho de fazer a comida para os seus cachorros. E aí a minha pergunta é outra: comida processada, só isso para o seu animal por uma vida inteira vale a pena? Então, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre isso porque eu acho que é um assunto que tem muitas respostas possíveis. Então, eu vou contar que quando eu comecei a oferecer comida, entrar nesse mundo da alimentação natural, eu achava que não era possível. E outra coisa, até pouco tempo, não faz muito tempo, eu falava, se a Margot não precisasse comer comida, eu daria ração para ela, porque, nossa, é um trabalho tão grande, é muito trabalhoso, mas isso mudou de um tempo para cá. Então, a gente começou a entender como a alimentação natural poderia fazer sentido dentro da dinâmica da casa, sem mudar para pior a rotina da família, mas ao contrário, trazendo hábitos, aproveitando a deixa da alimentação natural para trazer hábitos positivos para nossa vida. E a gente tem conseguido fazer isso de um jeito muito bacana. Então, o primeiro ponto é a ração. A comida industrializada, assim como pra gente, quanto para os nossos cães, é mais prático. Claro que é mais prático você abrir um saco e colocar lá do que pensar em todos os fatores que envolvem lidar com alimento fresco, lidar com um alimento que tem que estar numa temperatura ideal, que tem que ser manuseado e tratado de uma forma ideal. E tem vários processos da alimentação natural, desde da escolha do cardápio, da montagem do cardápio, até a compra da comida, o preparo e a oferta. Então, sim, a ração é mais prática. Isso não tem dúvida, isso é indiscutível. Mas tem vários outros fatores que fazem com que essa praticidade fique muito pequena, perto de tantos outros benefícios que oferece a alimentação natural. Então, até vou mostrar para vocês aqui um vídeo que é do Benê comendo a comida. Até procurei, mas eu nunca filmei ele comendo ração. Ele é resgatado e quando ele chegou pra gente ele comia só ração. Mais de um tempo pra cá, a gente até achou que isso ia mudar, que ia acalmar. Ah, o Benê vai se acostumar com a alimentação natural. Não, ele fica numa alegria. Ele pula, abana o rabo, pula, até derruba o potinho dele. Isso nunca passou. E é a demonstração mais clara e pura de que eles gostam muito. Eles esperam pela hora da comida. Mas claro que isso não funciona para todos os cachorros. Tem cachorro que é mais chatinho para comer. Eu tenho ouvido bastante casos de cachorros que enjoam da comida, mesmo sendo alimentação natural, e deixam alguma coisa de lado. Isso pode acontecer. Mas comparado a uma comida que não tem cheiro, uma ração não tem um cheiro atrativo para eles, não é palatável, não é atraente, quando você coloca um prato um pote com uma comida que tem um aroma melhor, que tá mais fresquinho, isso é indiscutível. E eles demonstram de um jeito que é impressionante, eu fico bastante impressionada. Alguns estudos científicos apontam que os órgãos reguladores da indústria de alimentação para cachorros, tanto fora quanto dentro do Brasil, têm regras muito brandas. Então, eles deixam com que essas empresas
possam ter uma liberdade muito grande em relação à quantidade de nutrientes, a lista de ingredientes usadas, e claro que algumas regras têm que ser seguidas, mas os testes são feitos de tal maneira que não tem um acompanhamento com todos os cachorros. Então, de acordo com algumas pesquisas, não se sabe exatamente os efeitos da ração no organismo de um cão, porque os testes que os órgãos reguladores exigem que a indústria alimentícia do pet food faça, não consegue oferecer essa resposta. Então eu acho que isso tem começado a ser discutido agora, de um tempo para cá, porque durante um tempo todos os médicos veterinários acreditavam, porque eles aprendiam, e essa era a linha de estudo, de que a ração era uma solução para todos os problemas. Assim como durante muito tempo isso aconteceu também na indústria alimentícia humana. Então, apesar dessas regras ainda serem brandas, não são exigências muito rígidas que as empresas têm que seguir, alguns estudos científicos alegam que as empresas não atendem ainda da maneira que é pedido. Então, muito resto de alimento acaba sendo usado na formulação das rações, e isso é cientificamente provado. Alimentos sem qualidade, porque eles visam um lucro muito grande, então acabam usando alimentos mais baratos e que têm um efeito muito nocivo para a saúde dos cachorros. Mas nos testes que são feitos não dá tempo de perceber isso, porque normalmente o efeito das rações, quando elas são testadas nos animais, eles são acompanhados por uma média de 6 meses. E 6 meses é um tempo muito curto, de acordo com os veterinários, para entender os efeitos no organismo de um animal. Não tem muita mudança, não é um longo período para essa observação. Então as rações são aceitas e são validadas e vão para o mercado sem que os reais efeitos dela possam ser notados quando elas têm a validação para rodar no mercado. Então, além disso, aditivos sintéticos são usados para conservar alimentos. Isso tem um impacto muito grande na saúde dos cachorros. Ainda mais porque, normalmente, nós humanos, a gente consome algumas comidas que têm corantes, que tem algumas coisas que podem não fazer bem para nossa saúde, mas a gente tem a tendência, né, de se preocupar com isso e de conseguir balancear. Então, um dia a gente come McDonald's, acontece, come um sanduíche, um miojo, mas daí existe um equilíbrio. As pessoas que são preocupadas com a saúde conseguem compensar de alguma maneira e ingerir os nutrientes necessários. Com a ração, normalmente, a gente costuma dar só a ração, que é o correto fazer para os nossos animais. Então, é uma vida inteira ingerindo alimentos que não são pensados para os cães, que não são formulados de acordo com as necessidades biológicas deles. Não é uma vez, não é de vez em quando, é uma vida inteira e apenas isso. Então, isso a longo prazo tem um efeito muito grande. Por isso que eu digo que é cuidar dos nossos cães com a ração ou com a alimentação natural, que não é só tipo, o que eu vou dar para ele comer. É muito além disso. Então a ração oferece só 10% de água, enquanto a alimentação saudável, a comida que a gente prepara em casa, tem entre 70% e 80%. É uma diferença muito grande. Além disso, existem algumas vitaminas e minerais, alguns nutrientes que existem apenas na alimentação saudável, na comida, e que elas não existem em comidas ultraprocessadas. Então, não existe complemento para a ração. Então, a ração também oferece uma grande quantidade de carboidratos, mais do que os nossos animais deveriam comer. E normalmente são subprodutos. É muito comum que farinha de milho, farinha de soja sejam usados como carboidratos nas rações. E isso é super perigoso porque não são elementos, não são propriedades que os nossos cachorros podem comer. É cientificamente provado, estudado, de que esses elementos não fazem bem para a saúde dele. E ainda assim, as indústrias que produzem as rações, no Brasil e fora do Brasil, usam esses tipos de elementos.
Então, esse é o grande problema dessas comidas. Então, além de oferecerem coisas tóxicas que sim fazem mal para os nossos animais, elas também não têm como, não podem competir no quesito oferecer coisas positivas, porque senão elas não poderiam ficar estocadas durante tanto tempo assim até chegar na nossa casa e ficar guardada por um tempo. O prazo de validade seria muito menor e isso não é comercial. Mas o principal benefício de uma dieta que não é feita com essa tabela de nutrientes pensada para durar muito tempo em estoque, na minha opinião, né, feito para vender para todos os tipos de cães, independente da condição, é que elas não são adaptáveis. Então a alimentação natural tem essa característica que eu considero uma das vencedoras de todos os benefícios oferecidos por uma dieta saudável, que é a alimentação natural tem a abordagem necessária para cada tipo de cão. Então, por isso que eu digo que ela é usada como um tratamento, como remédio, que a gente para de dar remédio depois que a gente dá comida. Quando o cardápio é formulado para um cachorro especificamente, para um organismo individual, ela pode ter um poder muito grande. Então, por exemplo, a Margot tem formação de cristais no rim. Então, toda a dieta dela é pensada com alimentos com baixo fósforo. Então, que não ajudem, né, que esses alimentos não ajudem na formação desses cristais. Isso vale para vários casos. Problemas gástricos, alguns alimentos são escolhidos para o tratamento, para o cuidado com esse cachorro que tem estômago mais sensível, e outros alimentos não aparecem então nessa dieta. Pedra no rim é um outro exemplo. Cães que têm alergia podem receber um tipo de dieta. Então, por isso que sim, para a formulação de uma dieta para os cachorros, não tem uma dieta padrão. Claro, tem coisas que a gente diz que é recomendável, que é aconselhável para cães saudáveis, de uma forma geral. Então, se você tem um cachorro saudável, ele pode comer esse tanto de fruta, esses lanches são permitidos, mas tem algumas coisas bem específicas no cardápio de cada cachorro que não tem jeito, tem que ser é muito individual, depende de pelagem, tamanho do cão, algumas características, até característica de vida, se passeia, se corre, precisa de um ganho calórico talvez maior, perda de peso. Então, tudo isso é levado em consideração quando uma dieta é montada, e por isso que é tão importante consultar o médico veterinário e que o cardápio seja feito individualmente. O que é bacana, que eu tenho descobrido de um tempo para cá, que eu tenho entendido estudando alimentação natural, é que de todos esses cardápios que podem ser feitos especificamente para cada cão e que tem que ser olhado organismo por organismo, existem pontos em comum. Esses pontos em comum, entre todas as dietas, podem trazer muitos benefícios para nós, humanos. Então, esses pontos em comuns, principalmente se você tem mais de um cachorro, que é o meu caso, pode te trazer muita praticidade na hora de pensar no cardápio que você vai oferecer para os seus cachorros, na hora de fazer essa comida ou de comprar pronta, que seja, a vida pode ficar mais prática. Então, as rações, por mais que existam também rações alergênicas, rações para cães idosos, para cachorros com problema no rim, elas não conseguem acompanhar a individualidade de cada cão. Então isso é bem interessante. A alimentação natural ela é formulada para cada especificidade do organismo do cachorro, ela tem essa função. Ela pode então mudar muito, porque ela atua em determinada característica específica do organismo do cachorro. Então, tanto para corrigir problemas de saúde, quanto para reforçar coisas positivas. Eu considero essa uma das principais vantagens da alimentação natural, o fato dela ser uma dieta adaptável e que tem uma abordagem específica para cada cachorro. E sem esses elementos que sejam tóxicos para os nossos cães. E o índice de cães que comem a ração, que ficam obesos, é muito alto. Uma pesquisa da Sociedade Americana de Médicos Veterinários diz que
Hoje, 40% dos cães dos Estados Unidos são obesos. É quase metade, é um número muito alto. E a obesidade nos cachorros é muito perigosa porque até eu conheço uma pessoa que brincava, mas por que você se preocupa tanto com o peso dos seus cachorros? Ela vai colocar biquíni na praia? E não é por aí, né? Porque não é a única preocupação. Tá gordinho porque a roupa não vai servir, assim como para nós humanos. Se fosse essa a única preocupação, eles tinham mais o que comer e que ser felizes. Mas o pensamento não é esse. A obesidade tá ligada a doenças graves para os nossos cães. Então, desde doenças ortopédicas, porque eles não conseguem lidar com a estrutura corporal, quanto problemas urinários, diabetes. Então, são doenças muito graves que podem comprometer completamente a saúde do cachorro e elas estão ligadas diretamente à obesidade. Então, aqui no Brasil, é muito comum também que a gente encontre cães, e não é pela quantidade de comida, porque com a alimentação natural, seu cachorro acaba comendo mais se ele puder, e por isso que tem que ser pesado exatamente na quantidade que ele precisa comer. A questão é que a ração oferece muito mais carboidrato do que proteína animal. Então tem um índice glicêmico muito mais alto e muito mais alto do que os cachorros são capazes de suportar, muitas vezes. E por isso é importante também, ainda que você dê ração para o seu cachorro, ficar atento à quantidade. Durante muito tempo, a gente deu ração para Margot em livre demanda aqui em casa. E a sorte é que ela não comia muito porque ela não gostava. Mas não é só deixar ali e deixar o cachorro comer o quanto ele quiser, porque tem que ser mais controlado. Então a grande diferença, na minha opinião, a grande sacada da alimentação natural é que ela tenta recriar uma dieta mais próxima à natural dos cães, a essência deles como espécie, mas com alimentos disponíveis no mercado. E muitas vezes, ainda que esses alimentos estejam disponíveis, essa conversa é muito difícil para quem é tutor. E para quem é tutor que nunca foi para a cozinha, que não está acostumado a cozinhar nem para si mesmo. Então, existem jeitos de facilitar isso. Mas sobre a essência da alimentação natural, ela é composta por, normalmente os cardápios feitos pelos nutricionistas veterinários ou zootecnistas são compostas por proteínas de origem animal, que tem um alto valor nutricional, então são processadas com muito mais facilidade pelo organismo do cachorro e pelos rins. Então, normalmente, a alimentação natural é muito eficaz para cachorros que têm problemas renais, que muitas vezes são acarretados pela ração. Que a proteína da ração, que normalmente são usadas tipos de proteínas que são vegetais, que não são recomendadas numa dieta para os cães, acarretam dificuldades para a função renal. Então, a comida natural é um excelente remédio para cães que têm problemas no rim. É muito comum que um cachorro que coma comida, que coma ração industrializada, ração comercial a vida inteira, tenha problema renal em algum momento. A alimentação natural também trabalha com gorduras saudáveis, que é a principal fonte de energia dos nossos animais. Os carboidratos normalmente indicados e usados na alimentação natural, que são os tubérculos ou os grãos, contém fibra e um menor índice glicêmico do que as fontes de carboidrato da ração. Então, por mais que a gente use um pouco de carboidrato, tem um peso muito menor em termos de índice glicêmico do que as fontes de carboidrato da comida industrializada. Então, vitaminas e minerais são incluídos também na alimentação natural, como forma de suplemento, para oferecer todos os nutrientes necessários para o organismo do cachorro através da comida.
Então, para isso, os ingredientes usados na formulação da comida caseira saudável para cães são carnes, que podem ser carnes de quaisquer animais, vísceras, são órgãos de animais que também são usados. Normalmente aqui em casa a gente tenta variar, mas a gente opta pelo fígado, até pela facilidade de manusear, verduras e fontes de carboidrato, que normalmente são tubérculos ou grãos. E tem também os complementos, que são óleos minerais e vitaminas extras que são colocados para que a comida natural esteja completamente balanceada e possa oferecer tudo que um cachorro precisa para viver. Alguns benefícios da alimentação natural é que o cão fica muito mais disposto. A vitalidade dos animais normalmente é impressionante como muda quando eles são alimentados com ração e são alimentados com comida. O pelo também passa por essa transformação, a pelagem fica mais macia, é como se eles estivessem mais bem cuidados, porque de fato é. E os cachorros também ficam mais resistentes à doença. Normalmente, tutores que cuidam dos seus cães com alimentação natural costumam dizer que pararam de ir ao veterinário tão recorrentemente. Então, o sistema imune funciona muito melhor. Ele funciona muito melhor. E os cães estão mais hidratados. Como existe entre 70% e 80% de água nas comidas que a gente oferece, enquanto as rações oferecem 10% de água, os cachorros têm um índice de hidratação melhor e o sistema renal funciona melhor também. É até comum que os cachorros não bebam mais água, parem muito de beber água depois que eles começam a comer as comidinhas. Porque quase tudo que eles precisam para ficar bem, em termos de água, de hidratação, já existe na comida deles. Então eles não sentem essa necessidade de beber mais água. Aqui em casa, Margot e o Benê só bebem água quando eles correram muito no parque, estão muito cansados, fizeram um passeio muito longo, daí eles procuram um potinho de água. Então, isso não é um problema, é porque eles não precisam mais. Ainda assim, é muito importante deixar acessível, disponível, sempre um potinho com água limpa para eles. Mesmo que não seja natural eles procurarem essa água, porque o organismo deles já está completo, digamos assim, com tudo que eles precisam para se manterem hidratados. Então, dentro da alimentação natural, existem 3 formas de ofertar a comida AN para os seus cães. É possível oferecer AN cozida, AN crua ou AN crua com ossos. Um resumo do conteúdo de cada uma delas: a alimentação natural crua, cozida, que é a que eu ofereço para os meus cachorros, é a minha escolha aqui em casa e é a mais comum também. Não leva ossos, porque os ossos não podem ser oferecidos nunca cozidos para os cães, então por isso no dia a dia não tem ossos nessa modalidade de alimentação. A alimentação crua, sem ossos, ela é uma mistura das 2 outras modalidades, porque ela não oferece ossos também, então por isso é importante suplementar o cálcio de alguma maneira, oferecer uma fonte de cálcio através do suplemento para o seu cachorro nessas 2 primeiras modalidades. E ela oferece alguns alimentos cozidos entram nela. Então, por exemplo, os carboidratos, que são normalmente a mesma fonte de carboidrato da N cozida, ela entra cozida na N crua sem ossos. E a alimentação natural crua com ossos, ela é a que mais se aproxima da dieta da ancestralidade dos cães. Então, ela é como se fosse uma remontada, uma presa dentro de um pote oferecido para o seu cachorro. E os ossos são oferecidos crus, mas é necessário antes fazer o congelamento profilático de 7 dias desses ossos.
Não existe certo ou errado, não existe a melhor ou a pior dieta. Tudo depende do organismo de cada animal e da dinâmica da casa, da dinâmica dos tutores. Isso é muito importante também. A dieta crua com ossos, que eu falei para vocês, ela quase não tem carboidrato e as proteínas são oferecidas trituradas. A N crua com ossos, ela não oferece carboidratos, ela não tem fonte, ela é uma dieta muito low carb, e as fontes de verduras, as verduras são oferecidas trituradas e não cozidas. Então ela é completamente crua mesmo. Então é uma escolha dos tutores qual dieta oferecer. Não existe certo e errado, não existe uma ideal para todos. Tudo depende do organismo do seu cachorro, das características do seu cachorro, e mais importante do que isso, tudo depende também das suas características, de escolha de vida e da dinâmica da casa. Então, por exemplo, eu não consigo manusear, eu não gosto, eu não sou fã de manusear carne crua. Então, eu prefiro oferecer, conseguir, claro, eu preciso manusear na hora de preparar, mas não ter que lidar com aquela carne no freezer, na geladeira, sempre crua, inclusive na hora de oferecer. Mas tem gente que prefere. A vantagem de oferecer, por exemplo, a carne crua, algumas das vantagens para o seu cão é que ela tem menos perda, porque na hora que a gente cozinha a carne tem uma perda de água, então o peso dela diminui. Então, se a gente compra 6 quilos de carne, na hora de servir para eles, o peso dá diferença. E também tem aí uma perda de tempo, porque por mais rápido que a gente consiga ser, com um método de cozinhar para 2 cachorros e resolver isso, existe o tempo de cozimento necessário. Mas por um outro lado, é necessário congelar essas carnes para evitar, para proteger de qualquer tipo de bactéria que possa ser nociva para a saúde do seu cão. Então, todas as 3 principais dietas acarretam vantagens para a saúde do seu cachorro, mas a escolha depende da sua maneira das suas preferências na cozinha e a maneira que você quer lidar com esses alimentos que você quer oferecer. A dieta natural, ela tem uma particularidade porque ela é muito cheirosa, então ela acaba sendo a preferida dos cachorros. E é muito mais perto do que a gente come, da nossa alimentação, da nossa dieta. Então, eu acredito que seja mais fácil de lidar e é mais fácil de manusear para quem quer alguma coisa muito próxima do que o resto das pessoas da casa comem. E que esse é o meu objetivo aqui em casa. Usar a dieta deles para facilitar a minha. E não para ser uma coisa a mais que eu tenha que fazer. Mas eu conheço várias pessoas que preferem, que acham mais fácil, até para na hora de guardar, na hora de congelar, na hora de preparar. Eu particularmente prefiro trazer para a dieta deles. Então, o que eu faço aqui em casa e que funciona muito bem para eu conseguir tornar a alimentação natural um pouco mais prática, bem mais prática, eu digo que eu já consegui tornar hoje, depois de treinar muito, achar pontos em comum, não só entre o cardápio da Margot e do Benê, mas pontos em comum também no meu cardápio, com o que eu como. Então, as minhas comidas acabam sendo muito parecidas com as comidas dele. Isso, pra gente, economiza muito tempo, economiza várias coisas. Tempo de mercado, tempo de pensar no que a gente vai comer. A gente já pensa ali num cardápio parecido, as carnes deles acabam sendo muito diferentes, as vísceras também, mas normalmente o que vai na alimentação natural deles na semana é muito parecido com o que vai ali na minha comida, na minha marmita da semana. Então isso trouxe pra gente uma praticidade muito grande. Aproximar os cardápios dos humanos e dos cachorros aqui em casa. Mas todas as 3 modalidades têm vantagens e oferecem coisas positivas para os nossos cães. É uma questão de escolher o que vai ser melhor para você. Aí você vai me perguntar, mas Marcela, você tá falando tão bem da comida que você oferece para os seus cachorros,
não existem desvantagens da alimentação natural em relação à ração? Existem, claro que existem desvantagens. Então, a principal delas que eu já falei pra você é que não é tão prática quanto você abrir um pacote e colocar ali pro seu cachorro e não se preocupar com mais nada. Mas isso, é claro, é a mesma coisa que pra gente. É mais prático você comprar um salgadinho na padaria e comendo, ou ir na feira e cozinhar. Mas compensa, é claro que compensa. Então, a alimentação natural, ela desperta algumas coisas nos nossos cães. Os cachorros aqui em casa, e todos que eu conheço e que eu tenho convivido, ficaram muito mais dispostos a comer, com muita mais fome. Era uma coisa que a gente se preocupava bastante no começo. Meu Deus, será que eles estão com fome? Eles não param de comer. Assim que a Margot termina de comer, ela dá uma volta e volta pro pote dela, e o Benê é a mesma coisa. Eles estão sempre rondando, eles lambem, então é até preocupante no começo, quando a gente começa a oferecer alimentação natural, em achar que a gente tá deixando os nossos cachorros com fome. Isso é muito recorrente. Mas não, é porque é uma comida gostosa, é uma comida fresca, é cheiroso, é saboroso. Então, é normal que a gente ache que os nossos cães estão desesperados e a gente tem que lidar com isso e conseguir não ceder. É só uma característica de quem oferece alimentação natural. Uma desvantagem da alimentação natural em relação à ração é que, em muitos casos, ela pode acabar sendo mais cara, como acontece aqui em casa. Se você tem um cachorro pequeno, pode ser que não seja mais caro e que até compense. Mas aqui em casa, mesmo que a gente não compre a comida pronta, que a gente faça, acaba sendo mais caro, porque compramos carne, que é mais caro, e a gente acaba fazendo mercado uma vez por semana, mas não é nada exorbitante. É um pouquinho mais caro em relação ao que a gente gastava de ração. Na minha opinião, isso vale a pena, e eu não trocaria por esse valor. Não é nada que quem consegue pagar uma ração não consegue pagar para fazer comida para o seu cachorro. Por isso que é muito importante ficar de olho em promoção de carne, de açougue, promoção de mercado, que isso pode ajudar bastante a baixar o preço, não comprar de última hora, não comprar correndo, e daí ela quase se equipara ao valor da ração e essa desvantagem deixa de existir. É necessário que você seja comprometido com essa causa. Não é bacana que você dê alimentação natural para o seu cachorro e não pese e não faça sempre e não consiga contemplar tudo que é necessário dentro de um cardápio, ou um dia dá só arroz e frango, ou no outro dia não tem nada. Então, isso não pode acontecer. Aí é melhor que você dê ração, porque pelo menos, apesar de oferecer muitos elementos que podem não ser bacana a longo prazo para a saúde do seu cachorro, você tem a garantia de que tá tudo ali de alguma maneira, porque tem que ser balanceado. Isso é muito importante para o bom funcionamento do organismo deles e para manter o seu cachorro saudável. Então, se você de vez em quando oferece, de vez em quando não oferece, isso não é bacana fazer. É necessário que você se organize para fazer isso. Então, eu vou cozinhar uma vez por semana, eu vou cozinhar de 15 em 15 dias, eu não tenho um freezer grande. Tudo isso depende muito da dinâmica da sua casa, mas é possível encontrar uma maneira de se organizar sem comprometer muito a sua vida. Dá para fazer isso ser prático, eu prometo para vocês. E você vai me perguntar, é necessário ter um freezer grande? Se eu mostrar para vocês o tamanho do meu freezer, é muito pequenininho. Tá certo que quase já não tem mais comida nossa lá e uma forminha de gelo só. Mas a gente conseguiu fazer de uma maneira, se organizar de tal maneira a cozinhar, que a gente cozinha uma vez por semana para eles e que cabe tudo nesse freezer. Mas se você consegue, tem espaço de ter um freezer grande, isso pode compensar bastante na hora de se organizar para fazer alimentação natural. Então você precisa ser comprometido, se organizar, ter um espaço mínimo para você conseguir cozinhar e guardar essa comida. E outra desvantagem da alimentação natural, que eu não tenho como mentir para vocês e que hoje nem me incomoda mais,
faz mais sujeira. Na hora que você vai oferecer a comida para o seu cachorro, voa um pouco de água, ele se lambuza, assim como se fosse um bebê comendo. A ração é seca, a ração quase não deixa rastros para trás, mas não é nada exorbitante que um pano não resolva e a gente mantém a higiene da casa, assim como quando a gente tá comendo. E a alimentação natural exige um comprometimento grande por parte dos tutores. Aí você vai me perguntar, mas eu vou viajar, eu não tenho como levar a comida, o que eu posso fazer? É o que eu costumo dizer, gente, vida real. Vida real. Eu preciso da alimentação natural para o meu cachorro sempre? Sim, você precisa se comprometer. Mas se um dia a sua semana tá muito corrida, tem aquela reunião, aconteceu alguma coisa, você não conseguiu se comprometer, de vez em quando, você não vai fazer mal pro seu cachorro, não é? Se eu dei uma vez, nunca mais na vida eu posso parar. Você não vai fazer mal pro seu cachorro se você, naquele dia, naquela noite, der um leguminho ralado, um ovinho mexido e um arrozinho em porções pesadas, né? Se você pesar numa balança e em quantidades corretas. Então tudo bem, isso faz parte. O que eu tento trazer e que mudou muito a minha vida e que eu espero que eu possa ajudar também a mudar de vocês é que sim, dá para cumprir todas as exigências propostas pelos nutricionistas e propostas pela alimentação natural, sem que a nossa vida se torne um caos. E uma pergunta que quem está pensando em fazer essa transição e passar da alimentação natural para o seu cachorro se faz se eu escolher essa modalidade para o meu cão saudável, que não tem a necessidade de comer alimentação natural, eu nunca mais posso voltar atrás? Então, gente, pode, claro que pode, mas o ideal é que você escolha entre a ração ou a comida. Não é bacana que você ofereça nem os dois juntos, e nem de vez em quando dê ração, de vez em quando dê comida, porque isso pode comprometer sim o funcionamento do organismo do seu cachorro. Claro que numa emergência, se você não tem condições de fazer alimentação natural e você optou por essa modalidade, mas você não tem condições, tudo bem, de vez em quando você não tem um arroz, não tem um ovo, não tem o que fazer, oferecer comida para o seu cachorro, ração para o seu cachorro, numa situação de uma viagem, alguma coisa que você realmente precise. Mas não é bacana que você pense em começar a fazer alimentação natural já contando com isso, porque exige que seja a longo prazo, é um tratamento, é um cuidado que é a longo prazo. Então você pode se programar para fazer isso sempre, mas se você já começa a fazer alimentação natural pensando em depois voltar da ração, eu acho que você pode esperar um pouquinho e tentar se programar antes, é o ideal para não fazer mal para o seu cão.